Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso concurso? Vamos nos preparar para o nosso concurso através das nossas videoaulas. Você já me conhece a essa altura do campeonato. Meu nome é Nelson França. Vamos reiniciar mais uma fantástica viagem ao mundo do direito constitucional. Por favor, apertem os cintos e desliguem seus celulares. Desliguem seus celulares. Desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso. Tanto faz. Mas, desde já, muito obrigado por viajarem pelas linhas aéreas Nelson França. Em caso de emergência, máscaras de despressurização cairão sobre seus colos. E as saídas de emergência, você sabe, só tem aquela. Senhoras e senhores, vamos então dar continuidade ao nosso curso do ponto onde paramos. Comecei com vocês através dos poderes, não foi? Vi o poder executivo, comecei e terminei na mesma aula. Vi o poder legislativo, na primeira e segunda aula. E o poder judiciário, terceira e quarta aula. Não foi assim? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo programático e seguindo uma sequência pré-estabelecida e disponível para vocês, vamos para a nacionalidade, mas nacionalidade é pequenininha. O assunto nacionalidade é muito pequenininho. Então eu começo nacionalidade, termino nacionalidade hoje ainda e já começo direitos políticos. São dois assuntos pequenos e dois assuntos que se relacionam. Por isso eu sempre falo dos dois juntinhos. Tá certo? Posso? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através do professor@nelsonfranca.com.br. Tá certo? E que se quiser fazer questões sobre esses assuntos diversos, não perca tempo, vai no www.nelsonfranca.com.br. Tá certo? Meu site, o nelsonfranca.com.br, você vai encontrar questões, simulados, vídeos explicativos das questões, o escambau. Tá certo? Tá bom? Posso? Bom, senhoras e senhores, então junto com o ATF Digital, passemos à nacionalidade. O que é a nacionalidade? Como é que eu adquiro a nacionalidade? Nacionalidade é um assunto delicioso. Nacionalidade é um assunto maravilhoso. E de uns tempos para cá vem caindo muito em prova. Mas o fato é que eu posso ter duas formas, duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade pode ser originária ou secundária. Primária ou originária ou secundária ou extraordinária. O que? Primária, também chamada de originária, ou nacionalidade secundária, também chamada de extraordinária. Eu não entendi, é muito simples. Eu posso ser brasileiro nato, nacionalidade primária, eu nasço brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado, nacionalidade secundária. Eu não era brasileiro e me naturalizei brasileiro. Simples assim. O fato é que, seja qual for o caso, não importa qual seja o caso, seja qual for o país, não importa qual for o país, qual é o país, o mundo inteiro, o globo terrestre inteiro adota um dos dois ou dois critérios determinantes de nacionalidade. Você vai começar a entender agora o assunto. Presta atenção, vamos começar agora. Olha para a tela cheia. Tela cheia diz assim, senhoras e senhores, o planeta terrestre inteiro adota um ou outro critério de nacionalidade. Os critérios são dois. O ius sanguinis, ou se preferir, jus sanguinis, e o ius soli, ou jus soli. O primeiro pode ser livremente traduzido como direito de sangue. E o segundo é traduzido como direito de solo, ou como eu prefiro traduzir, de território. Certo? Território ou solo, se preferir. Pois bem, senhoras e senhores, os países da Europa, quase como um todo, são exemplos de países que adotam o critério ius
soli. O critério determinante é através do sangue. Os países das Américas, quase como um todo, adotam o segundo critério, o critério ius sanguinis. Desculpe, perdoe-me, o ius soli, onde o local do território é o que importa. Mas eu não estou entendendo nada, Nelson. Como assim? Como assim? Bom, vou te explicar agora. Qualquer país do mundo vai adotar um desses dois ou os dois critérios para determinar a nacionalidade do seu povo. A Europa, como eu te falei, quase toda a Europa, existem algumas exceções, como Portugal, não precisa saber os casos de cada país, fique tranquilo. Mas só a título de exemplo, a Europa, a maioria dos países, a Itália é meu exemplo favorito em sala de aula, será italiano não quem nascer na Itália, não é como no Brasil. É italiano não quem nasce na Itália, será italiano quem for filho de italianos, ou neto de italianos. Será italiano quem tiver sangue de italiano correndo em suas veias. Daí o nome, ius sanguinis. Direito de sangue. Será nacional da Itália aquele que tiver sangue de um nacional, aquele que tiver ascendência italiana. Isso vale para qualquer país que adota o ius sanguinis. Ou imaginemos a Inglaterra agora. A Inglaterra adota o critério ius sanguinis. Será inglês não necessariamente quem nascer na Inglaterra. Será inglês quem for descendente de inglês, quem tiver sangue de inglês correndo em suas veias. Tá certo? Tá claro isso? E o ius soli? O critério ius soli, como é que funciona? O ius soli é um pouquinho diferente. No critério ius soli, ou direito de solo, ou direito de território, será nacional de um país aquele que nascer em território nacional. Por exemplo, nasceu nos Estados Unidos, o pirralho nasceu nos Estados Unidos, não importa quem são os seus ascendentes. Nasceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos adotam o critério ius soli. Nasceu nos Estados Unidos, é americano. Nasceu no México, é mexicano. Nasceu na Venezuela, é venezuelano. É chavista. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Nasceu na Argentina, lascou-se, é argentino. O que importa nos países que adotam o critério ius soli não é a ascendência, não é o sangue que corre em suas veias. Nos países que adotam o critério ius soli, o que importa mesmo, senhoras e senhores, é o local do território, o local do nascimento. Nasceu em território nacional, nasceu. Então o critério é o ius soli, o camarada é nacional. Tá certo? Difícil isso? Não. Fácil, não é? Pois bem, o critério é fácil, ótimo, perfeito, mas raramente um país, olha o que eu estou te falando, um país adota só um desses critérios. Todos eles adotam, na verdade, os dois. Um principal, o outro secundário. Veja o caso do Brasil. O Brasil adota como principal critério o ius soli. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Ah, mas o pai é inglês, é brasileiro. Nasceu no Brasil, brasileiro. Mas existem detalhezinhos onde o Brasil adota o critério ius sanguinis. Vamos tratar desses detalhes agora. Vamos para o que diz o texto constitucional. Vamos para a própria Constituição Federal. Vamos para o artigo 12? O artigo